Sobre a questão do empobrecimento da linguagem, que é o empobrecimento subjetivo, esse fenômeno está sempre presente em todo movimento autoritário. Não é uma exclusividade do Brasil e nem da presente quadra histórica. De fato, sem o empobrecimento subjetivo, sem essa simplicidade, essa transparência autoritária, fica impossível compreender, por exemplo, como Bolsonaro chegou ao poder através do voto. O empobrecimento subjetivo está ligado a outros fenômenos, como, por exemplo, a hegemonia da racionalidade neoliberal. Muito resumidamente, esse modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis ou objetos descartáveis, visando exclusivamente o lucro ou a obtenção de vantagens pessoais. Esse empobrecimento subjetivo está ligado àquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Quer dizer, o mal banal passa pelo empobrecimento da linguagem. Esse empobrecimento subjetivo está ligado ao que na psicanálise as pessoas têm estudado como processo de dessimbolização, ou seja, o desaparecimento de todo o limite externo à ação, da lei simbólica, dos próprios limites inerentes à linguagem, e a substituição dessa lei simbólica por aquilo que nos quadros psicóticos se chama de lei imaginária, a imagem que cada um tem do que é certo, a imagem que cada um tem do que é justo, a imagem de que cada um tem do que deve fazer. Então, são fenômenos, todos eles intimamente ligados. E fiquei muito feliz de observar no livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, do professor João César de Castro Rocha, que ele também teve essa mesma percepção de que o bolsonarismo, de que esse momento em que nós estamos paralisados diante do absurdo, está intimamente ligado a esse empobrecimento subjetivo, esse empobrecimento da linguagem. É algo que é inquietante, não apenas no Brasil, acho que é um traço de algumas circunstâncias latino-americanas. E é uma espécie de celeridade ou vertigem temporal de determinados fenômenos históricos. Por exemplo, no Brasil, a explosão modernista, teoricamente essa aventura iconoclasta necessária de ruptura com elementos do passado para criar a aventura do novo, da própria modernidade, no Brasil, curiosamente, se a eclosão modernista é de fevereiro de 1922, apenas 2 anos depois, essa eclosão modernista se transforma em outra coisa, que é uma busca pelas origens, uma busca pela nacionalidade. Na famosa viagem do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, às cidades históricas de Minas Gerais, com o Paulo Prado, a sua esposa Marinette e o Blaise Sandra. Muito rapidamente, o Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade, eles rejeitam rigorosamente o que fizeram durante o modernismo. O Mário faz uma famosa palestra, o movimento modernista, em que ele o diz com todas as palavras. Ele termina recusando, literalmente renegando, o que talvez seja a sua obra mais inquietante, que é Macunaíma. O Oswaldo de Andrade, quando adere ao Partido Comunista e passa muito tempo longe da antropofagia, escreve num famoso prefácio que ele havia sido o palhaço da burguesia e renega completamente a sua aventura modernista. A proximidade temporal é muito grande entre a iconoclastia e a revisão, chamemos de conservadora no sentido próprio, em que você trabalha num capítulo muito importante do seu livro, a Revolução Cultural. Quer dizer, essa ideia conservadora de retorno às origens. No caso brasileiro, e você mesmo se pergunta,
o que aconteceu no país de Machado de Assis, Cartola, Início da Silveira, para que a defesa da tortura, a demonização da solidariedade e o ódio ao conhecimento acabassem naturalizados. E aqui é um ponto... posso me chamar apenas de Rubens? Claro. Então me chame também, por favor, para tornar... Só o que nos afasta agora é a ausência de uma garrafa de vinho, mas vamos conversar de maneira informal. Aliás, faz falta. Então, primeiro esse ponto do modernismo. No Brasil, nós tivemos com problemas, com falhas, com ausências de radicalidades em alguns aspectos, mas nós tivemos 14 anos de uma experiência progressista. Eu achei muito importante no seu livro, Rubens, vários momentos em que você, de maneira muito clara, você menciona os limites do projeto dos governos do PT, mas foram governos progressistas. Quer dizer, nós tínhamos a possibilidade de caminhar para frente, de literalmente imaginar um futuro. 2016, o golpe jurídico contra a então presidente Dilma Rousseff. 2018, eleição de Bolsonaro. Rubens, é muito pouco tempo. Existe coisa que me inquieta profundamente, que eu não tenho resposta. Eu estou levantando uma questão para que comecemos a pensar, que é essa vertigem de uma ruína que se anuncia antes mesmo que o projeto tenha sido concluído. Como é que você pensa essa questão, se essa questão também, de alguma forma, lhe inquieta? Com certeza, inquieta e muito. Eu tenho trabalhado com a ideia de que no Brasil nós nunca conseguimos fazer, João César, uma ruptura efetivamente democratizante. Nós tivemos momentos mais progressistas, momentos menos progressistas, mas, de modo geral, no Brasil, as transformações se dão por aquilo que Lenin e Lukács chamavam de via prussiana. Acordos de cima para baixo para deixar as coisas, na medida do possível, o mais igual ao que eram antes, naquele... do Gato Pardo, lá do Lampedusa, né? Mudar para não mudar. Yeah. Isso é uma constante na história do Brasil. Sempre que as classes populares pareciam reunir condições de produzir uma mudança de baixo para cima, as elites, né, os detentores do poder político ou do poder econômico, faziam acordos para conceder, né, graciosamente algumas mudanças, mas de modo a permanecer as coisas, na medida do possível, como sempre estiveram. Aliás, na história do Brasil, sempre que o poder econômico se distanciou, ainda que minimamente, do poder político, não tivemos golpes ou tentativas de golpes de Estado. Isso desde a proclamação da República. Então, me parece que talvez essa chave da tradição autoritária em que está lançada a sociedade brasileira seja uma boa chave de leitura para perceber isso. E, a partir dessa chave, a gente poderia dizer que esses 14 anos, mais do que um governo de transformação, nós tivemos, em certo sentido, um governo de resistência à hegemonia neoliberal, fazendo concessões aqui e ali, mas tentando produzir algo nesse sentido de separação entre poder econômico e poder político. O Estado não estava a serviço exclusivamente do poder econômico, como historicamente o Estado brasileiro se colocou a serviço do poder econômico. Então, essa crença no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, esse anti-intelectualismo, essa tendência à invisibilização do que nos é mais particular, do que poder. Como você citou a antropofagia, né, esse movimento fantástico e com potencial transformador gigantesco, que é invisibilizado. Aliás, é uma coisa que eu tenho pensado muito, queria até te ouvir sobre isso também. Sempre que algo é invisibilizado, isso me chama muita atenção. Autores que são esquecidos, livros que saem de moda. Em que medida essas escolhas editoriais também não estão ligadas a esse processo? A gente poderia chamar aqui de uma maneira jocosa de idiosubjetivação, né? De transformação das pessoas cada vez mais idiotas. Idiotas aqui no sentido original da palavra, aquela pessoa que só pensa no próprio umbigo, incapaz de olhar para fora. Né? Então, acho que essa tradição autoritária é o que nos caracteriza
dentro desse grande movimento de retorno, desse movimento conservador que está em todas as partes do mundo. Eu passei o último ano retrasado na França, pesquisando para um livro que eu acabei lançando esse ano, chamado Contra a Miséria Neoliberal. E o que mais me chamou a atenção na França foi justamente a tradição republicana e conquistas democráticas que eles tiveram e ainda gozam na França, que serviam de óbice à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, algo que aqui no Brasil, de fato, nós não conseguimos construir. Então, essa ausência da construção de uma cultura democrática, sempre vivemos aqui numa democracia, como Boaventura fala, de baixíssima intensidade, né? Nunca conseguimos construir uma cultura republicana no Brasil, e a ausência dessa cultura democrática e republicana talvez explique um pouco a facilidade com que esse movimento conservador retorna e assume